Olá, hoje, dia 12 de outubro de 2024, e esta é a nossa live aí do sábado. O assunto hoje é esse: ser diferente, os diferentes. O que é isso? Hoje em dia, já faz um tempo, existe essa ideia, né? É muito propagada de aceitar os diferentes ou de rejeitar os diferentes, que é ruim, e de repente o que vem a ser diferente? Será que ser diferente é só essa questão de gênero ou é mais profundo que isso? Nós, às vezes, reduzimos as coisas. Então ficamos assim naquela posição de que essa posição reducionista, né, que reduz tudo a gênero e até mesmo a ideologias, etc. Só que, no meu entender, ser diferente é muito mais do que isso. E, na verdade, todos somos diferentes, né? Todos pensamos diferentes. Lógico que tem aqueles que pensam igual, não podemos ignorar isso, mas essa é uma coisa que fica muito, sabe, no marketing dos diferentes. Então, fica-se muitas vezes preso a diferenças culturais, a diferenças de raça, a diferença de opção sexual e coisas assim. Só que, como eu já disse, somos todos diferentes. E muitas vezes existem também lógico que existem também os preconceitos com os diferentes, com todos os diferentes, tá? Então, se você é uma pessoa mais espontânea, né, mais autêntica, de repente você é um diferente, porque você sai da caixinha, sai das bolhas, então você pensa diferente. Se você pensa diferente, você é diferente. É muita coisa, né, envolvido com isso. E a pretensão minha sempre é aprofundar essas coisas para a gente não ficar nessa de papagaio, de ficar repetindo sempre as mesmas coisas que os outros disseram. Isso já não é ser diferente. Então a gente precisa entender que todos nós somos diferentes, por várias razões. Independente de tudo isso que eu já falei, nós somos diferentes. E em muitos momentos há uma pretensão de que sejamos iguais, né? Sejamos iguais. Então existe essa questão, por exemplo, do politicamente correto. Então, muita coisa você não pode falar, não pode dizer, não pode pensar, não pode se expressar. Isso é uma forma também de censura ao diferente, de impedimentos de ser diferente. Hoje em dia existe hoje que já faz tempo também, essa coisa da polarização, por exemplo, esquerda, direita, né? E então as pessoas tentam te encaixotar numa posição, ou você é de esquerda ou você é de direita. Isso são rótulos de forma de reduzir as pessoas a alguma filosofia, a algum pensamento, a alguma conduta, coisas assim. E há uma espécie aí de luta, né, contra
esse cerceamento das diferenças. Então eu vou já repetir e vou repetir de novo. Somos todos diferentes. Eu fico pensando, lembro, quando eu era adolescente, jovem, etc. Então, você fazia de tudo para se enturmar, né? Eu, por exemplo, nunca fui carnavalesco, tá? Eu sempre gostei de batucada, de samba, coisas assim. Mas nunca fui carnavalesco, autêntico, assim, carnaval. Mas em determinado ponto da minha vida eu virei, digamos assim, carnavalesco. Então, as pessoas iam na época era o baile de carnaval, coisas assim, e eu, para não ficar tipo peixe fora d'água, eu ia junto. Mas confesso a vocês que eu ia junto, mas aquilo não fazia parte de mim. Então, em alguns momentos eu tinha que beber alguma coisa, né, alcoólica, para se desprender, para ficar solto, para curtir, né, o carnaval, digamos assim. Só que, naquele momento, parecia que era interessante você se enturmar, você ser igual aos outros. Então, vamos no carnaval? Vamos. Então você vai. Mas eu nunca me senti à vontade nesse ambiente do carnaval. Não tinha nenhuma razão até para isso. Eu não entendia a razão para isso. Mas ia para se enturmar. E aí você se pergunta quantas vezes você já fez coisas para se enturmar, para ser igual, né? Então a gente vive um tempo da vida, eu espero que seja assim para todo mundo, né? Um tempo da vida você vive ali tentando ser igual. Mas isso, eu vou falar francamente, é meio doloroso, porque você não está na sua índole fazer algumas coisas, participar de algumas coisas, frequentar alguns ambientes, mas você vai. Quando você não tem consciência das coisas, você assim, é meio sem noção, então você vai porque você acha que aquilo é o mais correto a fazer, né? Então, no esquema religioso também tem isso, né? Quer dizer, você de repente você vai naquela religião, você faz as mesmas rezas, tal, mas será que você está à vontade? Será que aquilo mexe com você? Aquilo traz alguma coisa para você? Nem sempre traz, mas você está ali para se enturmar, para ser igual. Então a gente vive muito tempo tentando ser igual, fugindo, né, de ser diferente, desrespeitando inclusive a sua própria índole, desrespeitando inclusive os seus próprios gostos. Tudo para ser igual. Dando aí no exemplo particular, quer dizer, quanto tempo, e às vezes eu já pensei sobre isso, quanto tempo eu fiquei tentando ser igual, tentando gostar das mesmas coisas, para agradar a quem? Agradar aos outros, agradar ao grupo, agradar à sociedade, agradar até mesmo a família. Então você tem que abrir mão daquilo que é seu, daquilo que você é. E há uma certa ditadura dos outros, né? No sentido de que se você fala uma coisa mais espontânea, mais autêntica, você é condenado. Você é tido, daí vem os rótulos. Ele é rebelde, ele é revoltado. E eu já fui rebelde, revoltado, já fui. Quem não foi?
Mas para mim tinha um sentido. Eu não compactuava com determinadas coisas, não me sentia bem fazendo determinadas coisas, mas você abria mão do seu próprio caráter às vezes, da sua própria personalidade para se juntar à manada. Essa ideia de manada é complicada, né? Então, a questão é, você é diferente. Todos somos diferentes e devemos observar, né? Lógico, se esse ser diferente é ruim, é daninho, faz mal para os outros, faz mal para você mesmo, aí você tem que dar um jeito de melhorar. Mas não porque fazer coisas no sentido de que você precisa agradar a todo mundo. Ninguém consegue agradar a todo mundo. Tá? Eu sempre procurei ter minhas ideias, sempre estudei muito, sempre li muito, mesmo quando não tinha estudo, eu estudava muito, eu lia muito. Mas sempre surgem pessoas que te reprimem, né? Que cerceiam a sua liberdade de ser. Sempre tem isso, seja na família, na sociedade. Né? Eu vivi durante o período da ditadura militar. Né? Então, tinha muita coisa que eu falava. Você vê, eu falava espontaneamente. Mas muita coisa as pessoas diziam, olha, você não pode falar isso, porque senão, né, o pessoal, a ditadura vem, o pessoal vem, né, os espiões da ditadura, que existiam muitos, você vai preso, você vai ser torturado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Quem era eu? Eu era, entre aspas, eu era um ninguém, né? Mas as pessoas diziam, olha, você não pode falar isso. Então é o tempo todo alguém censurando você, no sentido de você poder expressar aquilo que você pensa. Lógico que a liberdade de expressão ela tem limite, principalmente esse limite de quando você atinge o espaço do outro, ou você atinge a dignidade do outro. Então, aí não há liberdade de expressão para causar mal ao outro. Mas, então existia essa coisa toda, né, dessa repressão. E é uma repressão social, né? Você não pode, é aquela história, você não pode falar o que você pensa, às vezes, sobre muitas coisas. Sobre religião, né? Tinha um tempo que o pessoal falava, política não se discute. Por que não se discute? Religião não se discute. Por que não se discute? Tudo é discutível. Você tem que ter liberdade para pensar, analisar, né? Isso é necessário. Faz parte do ser humano ele expressar-se. E que sempre que eu falo expressar-se, eu digo expressar-se de modo adequado. Porque às vezes há pessoas que se expressam mal. Mal mesmo no sentido. Quer dizer, as pessoas hoje se expressam muito com palavrões, palavras chulas, tá? Ofensas, essas coisas. Expressão, eu não estou falando disso. Então, a gente tem que entender que existem todas essas diferenças que eu falei, de raça, credo, opção sexual, etc. Existem essas diferenças. Devemos respeitar? Sim. Cada um deve saber da sua vida e cada um deve saber aquilo que é o melhor para si. Embora muita gente não saiba distinguir o que é melhor para si. Mas isso aí é outra história, isso é a formação da pessoa, né? São problemas, às vezes, pessoais, etc. Dificuldade cognitiva, dificuldade de entendimento de realidade.
A dificuldade de relacionamentos, de convivências, essas coisas todas existem. Mas todos somos diferentes. Essa é a questão. Então, quando fala-se em aceitar os diferentes e as diferenças, nós temos que entender que isso é um universo de diferenças. Não é apenas diferenças restritas, tá? Diferenças rotuladas, como existe hoje. E daí vem os exageros, tá? Ah, mas eu sou diferente, né? Vocês vão ter que me engolir, essas coisas. Muita gente, às vezes, acaba atraindo para si a ira dos outros por força de achar que, por ser diferente, tem que impor as suas diferenças aos outros. E isso não é legal, isso não é bom, tá? A gente tem que sempre compreender o nosso espaço e o espaço dos outros também, tá? Então, tem as diferenças, ser diferente é muito mais abrangente. O meu entendimento, por exemplo, de Deus é diferente do entendimento de Deus de outras pessoas, certo? Mas eu respeito. Não vou dizer que eu estou mais certo que elas, coisas assim, porque cada um tem o seu nível também de entendimento das coisas, não é? Conforme a pessoa foi educada, ou foi domesticada, ou foi moldada, ela vai ter as suas crenças. E muitas dessas crenças, aí a gente entra numa coisa. Muitas dessas crenças, às vezes, estão equivocadas. Mas eu tenho que aceitar o limite do outro também. O outro não tem necessariamente que pensar igual a mim. Por outro lado, eu também não tenho que pensar igual ao outro. Porque se fosse dessa forma, ou se for dessa forma, nós vai ser difícil a convivência nossa, né? Na sociedade, na família, etc. Então tem que haver esse respeito mútuo, coisa que hoje não existe muito. Esse respeito mútuo. Quer dizer, eu respeito você, você me respeita. Eu penso assim, você pensa assado. Tudo bem? Não vamos guerrear por isso. Então, o mundo hoje sofre muita coisa ruim que acontece no mundo, parte do desrespeito às diferenças culturais, às diferenças religiosas, às diferenças de opinião, tá? E às diferenças de opções na vida, etc. Só que aí entra uma questão. Você tem que ser responsável pela sua diferença, por ser diferente. Porque você está numa sociedade, então você não pode. Você tem que. É aquela história, ser diferente também é uma responsabilidade. Então eu sou diferente no meu modo de pensar, na minha filosofia de vida, etc., mas de modo responsável. Eu não preciso sair por aí agredindo os outros, tá? Com preconceitos em relação aos outros, etc. Eu não preciso fazer isso. Ninguém precisa fazer isso. Mas as pessoas fazem isso, porque querem impor o seu ser diferente aos outros diferentes. Entende? Isso parece só filosófico, mas na prática é isso mesmo. Nós ficamos aí, às vezes, nos degladiando, porque um tem uma ideia, outro tem outra ideia, outro tem aquela ideia. Nesse tempo aí de eleição, né? Eu estava no supermercado e alguém falava assim, mas esse prefeito foi bom, porque ele asfaltou a rua A, B ou C, etc. Eu disse, olha, mas nem só de asfalto vive o homem. A cidade não vive só de asfalto.
Tem mais coisas, tem coisas muito mais importantes que o próprio asfalto que está na rua. Existe a ética, existe a moral, né? Existe o cumprimento da lei, né? Coisas assim. Aí a pessoa olhou para mim, né, com uma cara um pouco assim, meio feia, né, como dizem. E tudo bem, eu expressei aquilo que eu penso. Por exemplo, numa administração pública tem mil coisas a serem resolvidas dentro de uma cidade, né? No caso da cidade onde eu moro, existem muitas questões. Só que elas não são discutidas num período eleitoral. No período eleitoral só se faz promessas. Promessas vagas e às vezes vãs. Isso é coisa para iludir as pessoas, né? Coisa para iludir as pessoas. E as pessoas se iludem. Pior é isso. As pessoas se iludem. As pessoas gostam de promessas. Uma vez eu participava de uma campanha eleitoral e um candidato político da cidade, desses conservadores e tal, disse na reunião que na campanha eleitoral valia todo tipo de promessa. Tipo assim, para ganhar a eleição vale tudo. Então você pode prometer sim, porque eu era contra essas promessas vazias. Então pode prometer, porque o importante é ganhar a eleição. Depois a gente vê o que faz. Muito pobre isso, né? Mas até hoje vigora esse pensamento. Pior é isso. Já se passaram décadas e até hoje vigora esse pensamento. E quando você diz que não se deve fazer, né, propor promessas vazias, etc., as pessoas olham para você, aqueles olhares enviesados. Mas é isso. Quer dizer, se você pensa diferente do outro, você deve declarar seu pensamento. Não bater, não xingar o outro pelo pensamento dele, mas declarar o seu pensamento. Aquilo que você pensa, aquilo que você entende. Tá? E aí também deve ter o cuidado, né, de ter argumento. Hoje em dia as pessoas são muito poucas, com muito pouco argumento. É só xingar, né? É só dizer, ó, você é disso, você é da esquerda, você é da direita, você é não sei o que lá, né? Você é evangélico, você é católico, você não sei o que. É só dizer isso já acaba com a discussão. Quer dizer, ninguém hoje gosta de... Ninguém hoje, na verdade, tem até capacidade de discutir as coisas mais a fundo. Todo mundo só quer rotular o outro. Isso tem a ver com eliminar o diferente, digamos assim. Ah, você fala isso porque você é isso. Acabou, né? A ideia é essa. Então, nós todos somos diferentes. E deveríamos, cada um, ter, principalmente, embasamento para ser diferente. Porque se eu sou diferente em algumas ideias e alguns pensamentos, eu tenho que ter fundamento para isso. Eu tenho que ter alguma base de raciocínio, alguma base de argumento para ser diferente, para defender a diferença, digamos assim. Não apenas xingar um ou outro a um. Então, nós estamos precisando hoje de diálogos. Diálogo, uma coisa que nós usamos. De dialogar. De falar e de ouvir e de falar. Isso é um diálogo.
Nós não estamos assim muito preparados para isso. E as pessoas falam muito sobre aquilo que nem entendem. Ontem, vi um pedaço só de um vídeo, não consegui ver inteiro, de uma pessoa falando, por exemplo, sobre a questão do sistema eleitoral no Brasil. Mas a pessoa, isso na internet, num podcast, que hoje está cheio de podcast para todo lado. Então a pessoa falava, mas cada coisa que a pessoa falava, assim, isso eu até não entendo muito isso, mas blá, 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 blá. Quer dizer, se você não entende, não fala. Né? Então, quantas pessoas você... Eu até achei a sinceridade dela tem um lado bom, né? Tipo assim, isso aí eu não entendo muito, eu tenho que estudar mais. Então, tivesse lá ao vivo, eu diria, então vai estudar. A questão é essa. Nós também não reconhecemos os nossos limites. Nós, como um todo, é muito difícil as pessoas reconhecerem seus próprios limites. Eu confesso, como eu disse em outros tempos, que eu não reconhecia meus limites. Então eu falava aquilo que dava na telha e pronto. Mas não entendia assim, que existiam limites, que eu tinha que ter mais sabedoria para me expressar, para argumentar, etc. Eu não reconhecia isso. Só vim reconhecer depois que eu disse, não, mas eu era muito ignorante. E era mesmo. Né? Ignorante de ignorar, não tinha conhecimento, falava qualquer besteira. Né? Então a gente precisa entender que todos somos diferentes. Né? Todos somos diferentes. Agora, existe uma diferença. Isso é meio redundante, né? Existe uma diferença. Existem os diferentes que fazem a diferença. Nesse sentido, assim, se colocar no mundo de forma positiva, de forma afirmativa. Tá? Então, existem os diferentes que fazem diferença. Aí a questão que eu coloco para vocês, para finalizar isso, é que ser diferente, todos somos diferentes. A questão é o quanto fazemos a diferença. Isso eu estou falando na polaridade positiva. O quanto fazemos a diferença. Porque eu acredito que todos nós estamos aqui para contribuir para com a humanidade. Nós estamos aqui para contribuir, né, com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com o nosso país, etc. Nós vamos ir para isso, para contribuir. Então nós temos que fazer a diferença. Temos que usar esse ser diferente nosso para fazer a diferença, para construir algo, tá? Construir algo. Ser diferente por ser diferente não faz grande diferença. A questão é que nós estamos aqui para fazer a diferença. Cada um de nós, do seu jeito, tá? Com a sua força, com a sua inteligência, nós estamos aqui para fazer a diferença. Mesmo que essa diferença seja uma diferencinha pequena, mas nós devemos fazer a diferença. Tá? Nós temos que contribuir para esse mundão que está aí, de alguma maneira. E essa contribuição tem que ser positiva. Porque tem gente que às vezes faz coisas negativas e acha que está contribuindo. Tem gente que usa, por exemplo, instituições de beneficentes, instituições de caridade, essas coisas, que usa isso para benefício próprio. Usa para se lançar na política, usa para satisfazer o seu ego, para fazer o seu marketing pessoal. Hoje é o que mais tem, é isso.
principalmente nesse campo político, né? Então você vai vendo que as pessoas, elas não, muitas não são naturalmente boas. Elas se fazem de boas para obter algum ganho ali na frente. Isso não é caridade, né? Isso não é coisa da polaridade positiva. Então, ser diferente é fazer diferente e fazer a diferença positiva na sua sociedade. Seja você diferente do modo que você seja. Mas não pode perder de vista que você vive numa sociedade que precisa que você contribua para ela. Contribua para que ela fique melhor. Se você contribui para que ela fique pior, né? Aí é outra coisa. Tá? Isso aí já tem uma turma aí que faz isso, né? Que contribui para que a sua comunidade, a sociedade, seu país seja pior. Nós devemos contribuir para que a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso país seja melhor. E aí esse ser diferente seu, ele tem que resultar em ações positivas. Tem que trazer algo de bom para o convívio seu com os demais, tá? Com a humanidade, de modo geral. Então, seja diferente. Não queira ser igual, porque as pessoas, às vezes, com essa história de ser diferente, acaba todo mundo ficando igual. É só observar na sociedade, você vai ver que muita gente que quer ser diferente, por exemplo, esteticamente, né? É o cabelo, é a roupa, é isso, é aquilo, acaba ficando igual, né? Tinha um tempo que as pessoas, uma vez uma pessoa falou, eu disse, por que você usa tatuagem? Ela disse, para ser diferente. Eu disse, não vejo diferença nisso, porque tem tanta gente que usa tatuagem, então você fica igual. Aí a pessoa mudou de assunto. A gente às vezes entra nessa, de querer fazer alguma coisa diferente, mas fica igual, acaba ficando igual. É o que acontece nesses comportamentos estéticos, né? Sabe, corporais, etc. As pessoas às vezes querem ser diferente, mas você olha, é tudo igual. É tudo uma tribo só, né? Então a gente tem que analisar o que é ser diferente. Eu creio que o ser diferente, ele faz a diferença, certo? Faz a diferença. Eu conheço pessoas assim, com várias diferenças, né? De pensamento, de religião, disso e daquilo, e que contribuem com a sua diferença. A questão é essa. Então a gente tem que fazer, é bom fazer uma reflexão sobre isso, né? O que é ser diferente? Eu sou diferente ou eu sou igual? Eu, francamente, para vocês, depois dessa fase minha lá atrás, eu nunca quis ser igual aos outros. Eu sempre quis ter minhas ideias, meus pensamentos, minhas opiniões, as minhas leituras, os meus gostos. Você vai depurando isso. Se você pegar a questão da música, por exemplo, a gente vem depurando, porque a gente vem, às vezes, naquela coisa do qualquer música vale a pena, né? Mas de repente você começa a refinar o seu gosto, daí você diz, isso já não me serve mais, né? Então a gente vai olhando aqui, olhando ali, vai depurando o nosso próprio gosto também. Dei o exemplo da música, mas pode ser o exemplo da leitura, pode ser o exemplo do cinema, do teatro, da televisão, você vai depurando.
De repente você começa a apurar o seu gosto. E essa coisa que a gente fala, assim, você vai ficando mais exigente, né? Você não vai aceitando qualquer coisa. Por exemplo, aceitar qualquer música, só porque é música. Não. Tem que ter sentido. Então você vai compreendendo isso, né? Nessa questão de ser diferente. Você vai depurando também. Porque se você fica ali imutável, sempre no mesmo lugar, sempre ouvindo as mesmas coisas, etc., você não avança, né? Então é isso, creio, essa reflexão sobre ser diferente. Eu digo assim, ser diferente de forma contributiva, de forma que agregue valor à sua diferença. Ok? Então é isso aí, minha gente. Então, saúde e paz para todos e cuide-se bem por aí.